Bom, e para quem tem curiosidade aí de saber como é que é esse estilo de vida aí, viver na estrada, viver vida nômade, viajando, né? Então eu vou contar para vocês a minha experiência, como eu sou amador no assunto também, então o meu ponto de vista. É claro que as pessoas podem ir ter uma experiência, ou eu também num próximo ter outra experiência, mas por sinal me surpreendeu muito. Me passou na cabeça que a gente cria muita coisa na nossa imaginação, a gente se limita, muito detalhista em certos pontos, que tem que ser daquela forma, ou tem que ser desse jeito, e às vezes a gente mesmo complica. Então, esse passeio, teste, vamos dizer assim, foi muito bom para me ampliar a questão dessa convivência, desse estilo de vida. Foi muito bom mesmo, me surpreendeu de várias maneiras. Figa! Bom, então agora eu vou estar vendo o nível de óleo, de água, de fluido de freio, de embreagem e tal, para amanhã sair. Bom, então fique até o final do vídeo aí para ajudar nós, para ajudar o canal, que só está crescendo, que bom, e graças a Deus e graças a vocês também. E que eu vou passar o que de coração mesmo, o que eu senti, o que eu acho sobre isso. Eu também tô embarcando nessa aventura, eu também não tenho experiência, também vi vários vídeos de muitas pessoas, uns que estão ainda nesse estilo de vida, uns que estão do outro lado do mundo, outros que já desistiram, outros que já mudaram de carro, então é muita variedade, e isso é bom, é muito bom. E você vai, talvez, com minha ótica, com o meu olhar, quem sabe você também, né, se encoraja aí, ou também te abre um pouco mais a mente para ou avançar num projeto, ou desistir, enfim, é a minha consideração, é o que eu penso. Bom, nós vamos sair fazer uns diazinhos fora aí, para testar e tal também. Então é isso aí de água que estamos levando, 20 de galão, 2 de 10 e 4 galões de 60, que esse está enchendo, inclusive tem que cuidar, já está metade. Na verdade a gente fez um teste final de semana, sábado, para domingo a gente foi, gastamos um monte de água, o chuveiro é o vilão, por enquanto o chuveiro. No primeiro momento a minha ideia era ir em São Francisco do Sul, ou até um pouco mais para frente, ficar, sei lá, uns 7 dias. Só que no sair de casa, depois de tudo organizadinho, tudo pronto, a Mercedinha não pegou na primeira partida. A semana inteira eu mexi com ela, pra frente e pra trás, ligava, desligava, e não pensando assim, que tava mais preparado do que nunca, porque beliscava, já pegava. Enfim, e na hora da saída, bem exatamente, depois nós tínhamos tomado banho, organizado tudo, sair pra passear mesmo, ela não pegou, aí o cara fica já com medo, né? E aí eu pensei, disse, nossa, não vou em São Francisco do Sul, é muito longe, entre aspas, mais longe do que vir aqui em Porto Belo, do local que nós estamos. Então acabando indo ali, num lugar que a gente sempre conhece, que a gente sempre vai. E a ideia era ir num lugar totalmente diferente, justamente para sentir essa questão de tu estar fora de casa, de tu ser dependente de água, de luz, essa questão de descarte de esgoto, para sentir na pele de verdade como é que era. Não foi dessa forma, mas foi muito produtivo e foi muito bom também ter feito esse teste aqui perto. Dia, né? Tem... Bom, nós saímos dia 6/9, véspera de feriado, que foi na sexta-feira, no sábado era 7 de setembro. A gente resolveu sair e fazer um passeio, fazer um teste mesmo, para ver como que a gente ia se comportar na casa, assim, curtir um pouco a casa também. E também muito importante levar nossos pulguentos junto, que eles estão com nós há muitos anos, mas eles não são acostumados a viajar. A Preta, que é a cadelinha, às vezes ela já andava de carro e tal, então bem tranquilo. Mas a Mima, nossa gata, totalmente arisca. E entre elas, duas elas se odeiam, então já era um desafio aí. Até por sinal foi bem tranquilo, mais do que eu imaginava, o comportamento das duas junto. Claro que não se amaram e nem se bicaram ainda, mas foi bem mais tranquilo. Porque no final de semana passado a gente tinha saído e a gente levou a Preta, a cachorrinha, a cadelinha. E ela se comportou muito bem, dormiu a noite inteira, foi no banheiro fazer as coisas dela, entre aspas, de noite. No outro dia, de manhã também foi, não ficou incomodando à noite, saracoteando, então foi bem tranquilo. Só que as duas juntas foi a primeira vez, foi o nosso teste.
Pra dar uma respirada, né, amor? Que hoje a viagem tá tensa. Ainda que a Preta tá se comportando. A minha tá miando um pouco, mas é normal, ela sempre mia, né? Quando a gente sai do caminhão. Tá friozinho, vento frio, né? Tá bem geladinho. E aqui nós estamos em Tijucas, saindo pra Porto Belo. Porto Belo? Quem disse que vamos pra Porto Belo? Ai, eu achei que era, não é? Podemos ir. Não sei, você que tá sempre fazendo esse caminho, achei que era. Deu uma pausa, a saída foi um pouco tensa, ela não pegou. Estamos com gato, com cachorro hoje. E é isso, gente. Não é fácil a vida de nômade aqui. Eu acho que eu vou desistir. Já de primeira? Já. Meu Deus. Mima, vem cá. Quer pegar Mima, né? E aí, Mima? O que vai sair aí, cozinheira? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always... Quando surge a ideia, esse tipo de vida, esse estilo é muito legal, é muito empolgante. Tu pensa, vou viajar, vou conhecer, tu pensa muito só no lado bom. E que bom, tem que pensar nesse lado, nesse sentido, porque esse é o objetivo. Só que quando tu começa a, por exemplo, construir, tu vai vendo toda a dificuldade, e depois, mais pra frente, e quanto de grana que vai. Então, tudo isso começa a cair meio que na real. Tu foge um pouco só daquela coisa legal, bacana, né? E nisso tu começa a trazer pra tua realidade. A questão, daí começa a surgir dúvida, como que vai ser com água, com luz, como é que a gente vai se virar com os animais. Claro que tem gente que é desprendida, vai de qualquer forma. E tá certo, eu acredito que cada um tem que fazer do jeito que acha melhor. Eu não posso ficar dizendo que pra ti talvez seria bom assim ou de outra forma, porque eu não sei da tua vida, eu não sei da tua história, eu não sei das tuas vontades. Então, me surpreendeu muito quanto a gente sofre na imaginação, quanto a gente se limita. Então, a questão da água, por exemplo, a gente foi com alguns litros só, pouco até, digamos, comparado com uma casa fixa, e a gente se surpreendeu, porque como a nossa casa também chama atenção, as pessoas vinham conversar, os próprios vizinhos do local que nós estávamos ali vinham conversar, oferecendo água, luz, extensão, porque a semana que a gente ficou ali, os diazinhos, todos os dias choveu, tinha nevoeiro marítimo, aquela nuvem que está tendo as queimadas aí, enfim, não teve um dia de sol, aquele dia bonito, que a água estava verde, esmeralda, mas foi muito bom por questão de experiência. Então às vezes a gente fica com medo, mas tinha local para descarte da água cinza, tinha local para pegar a água, tinha até um local para água mineral, para tu ter uma ideia. Então isso, claro, não surgiu do nada, a gente foi conversando com um, com o outro e foi pegando esses macetes. Inclusive no local que nós estávamos tinha até um poste com luz pública que podia conectar lá, claro que a gente não precisou. Então assim, às vezes na nossa mente a gente sofre tanto, não estou dizendo que todo lugar vai ser assim e que as pessoas vão recepcionar dessa forma. Porém com nós foi, entendeu? Então foi a experiência nossa, tô contando o que a gente viveu. Então foi a gente ver que como as coisas surgem, né? Quando as pessoas falam, a estrada dá tudo, a estrada não dá nada. O que faz a gente se conectar com outras pessoas. Inclusive a gente fez muitas amizades com pessoas que querem ir, pessoas que estão indo, pessoas que já estão viajando, pessoas que estão iniciando. Então foi muito legal essa experiência. Fugiu totalmente do que a gente imaginava, do que a gente pensava. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. O único defeito do passeio foi a falta do sol. Não, mentira, foi perfeito, mas se tivesse um sol seria bem mais bacana. E aí, passeando? E como você sabe, a nossa casa não está transformada como motorhome, conforme o vídeo que eu fiz aí, como está a documentação da nossa casa, né? E nisso, eu vi que a gente teve uma vantagem muito boa, porque a gente foi em Porto Belo, no centro, tem um local que antes parava bastante motorhome, van e tal, e agora é proibido, não só um lugar, vários lugares. E onde nós estávamos, a gente estava exatamente na estrada, na rua. A gente encostou num cantinho onde não atrapalhava ninguém, manobra de nada, não atrapalhava os vizinhos, inclusive os vizinhos do local que nós estávamos, estavam com 2 carros deles parados lá. Então, estacionado, como garagem, lá na rua. Então essa é a vantagem da nossa casa. Inclusive a guarda municipal passou, olharam assim com uma cara bem feia, mas eu vi que eles estavam olhando a placa do caminhão, né? Ele tá original. Então talvez, não estou dizendo que eles iriam ou não iriam, talvez por isso não xaropearam. Do outro lado que nós estávamos no local tinha um rapaz também com um gaúcho lá, com uma combizinha, ninguém incomodou. Até inclusive ele falou, encosta aqui junto com nós, comigo aqui, vamos ficar aqui. Inclusive eu disse pra ele que não, para nós fazer esse aglomero, já que estão proibindo, já tem placa proibindo, né? A dele também não está transformada como motorhome, motorcasa. Então ele falou que já está um período ali, ninguém vieram chatear ele, mas ele sai e volta. Então é de cada um. Mas da nossa parte a gente ficou 4 dias no mesmo local e ninguém incomodou. Talvez, é que nem eu disse, talvez seja essa questão da documentação. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say, and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Trust me and just pay back. You better. E agora, qual que vai pra doação? Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Andando de bike hoje o dia inteiro, cansados. Brabinha. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it. Ei, Verante, olha aqui. Olha aqui, primeira venda do dia. Cadê Itapema? Don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you're down. Na crise, em vez de vender, tá levando a piazada ver a casa. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Terceiro dia já, terceira noite no Porto Belo. Sol querendo sair de mansinho. Bom, a gente também tá pensando em fazer mais uns dias de passeio aí, mais pra frente. A gente tá organizando, tentando ver nossas metas aqui.
A gente não vai reformar todo o caminhão que a gente tinha pensado, fazer muitas outras coisas, porque vai demorar um período meio grande, então, até a gente conseguir estar fazendo tudo isso. Então a ideia é nós atingir algumas metas que a gente pôs, conforme até inclusive de valores, para a gente poder sair. Então a gente não, como diz estamos com a meta aberta. Estamos com a meta aberta ainda. E então foi muito bom a gente fazer esse passeio e a gente quer fazer de novo outro. Conforme eu te disse, eu vou te passar alguns detalhes que eu achei bem importante. A questão da bike. Eu achei muito bom ter uma bike disponível, porque tu pode fazer de tudo. Você tem a bike para passear, para ir no mercado, para fazer o que quiser. Então a gente encostou o caminhão num local e ficou. Então isso serve para uma van, para qualquer outro carro. É muito prático, além de tu poder passear, ver paisagem e tal, é bacana. Então a bike foi muito útil, foi um dos detalhes que eu achei e que acredito que a gente não possa ficar sem. O local que nós estava é público, então é um local que a piazada lá vai beber lá de noite, vão dar cavalinho de pau, então não é um lugar muito bom assim pra ficar, digamos, à noite, por causa do barulho, essa questão do movimento. E agora nem tá tanto porque é inverno, é frio, então no verão é muito pior. Então isso foi um aspecto que eu observei, entendeu? Então escolher essa questão do local para dormir é bem importante. Geralmente não seja um local de passagem, de movimento de carro, uma via principal. E essa questão também de local público, assim, que o pessoal se reúne ou vai lá para fazer a festinha deles. Em termos das pessoas ao redor, os moradores local, não invadiu o espaço de ninguém, estava estacionado na rua, o caminhão não incomodava, a gente estava autônomo, não estava pedindo nada para ninguém, incomodando ninguém. A Cris colocou a mesinha para fazer a lojinha dela lá para vender, para nós fazer um teste de venda. Então foi a única coisa, a gente não deixava calçado, e a nossa escada também, sempre bem próximo ao caminhão. Isso para não dar aquela impressão de que está tomando conta do local. Então foi bem tranquilo, assim, fomos bem recepcionados, que nem eu disse, as pessoas se oferecendo, pedindo se queria alguma ajuda, pedindo para ver a casa, então foi bem bacana. Antes de acabar toda a nossa água da casa, o que encheu primeiro foi o esgoto, porque a gente só tem 2 galões de 60 litros, eu acredito que deu uns 70 litros cada, então encheu até o topo. Então o esgoto foi o que mais encheu rápido, então por isso que é bom se organizar, tem para tirar fora, para poder descartar. E o porta-pote também estava bem tranquilo, tinha um local para despachar lá, tinha um banheiro público, claro que você vai lá, vai despachar, vai limpar, não vai deixar sujeira, não vai deixar podre lá, né, para o próximo que entrar, mas foi bem tranquilo. Então essas preocupações que a gente tem, do esgoto, não sei o que, tudo a gente consegue resolver, claro que de uma forma certa e com calma. Então é bom sempre ir cuidando isso, não deixar também tá lá no talo, vamos dizer assim, para poder achar a solução, ou antecipar. Eu acredito que quando a pessoa está morando nesse formato, ela já chega num local, ela já consegue visualizar tudo que ela precisa. Por exemplo, a gente sai num local, a gente nunca olha onde tem ponto de água, ou tem onde a gente despachar o esgoto. Agora não, como a gente está dessa forma, eu já estou começando a pegar esse olhar de achar esse tipo de material. Então fica aí as dicas, fica aí a experiência. Uma outra questão que me surpreendeu muito foi a questão da gente estar envolvido com o local. A gente ficou ali, claro, não tinha computador para trabalhar, não estava trabalhando, então como o tempo da gente cresce, nossa, o dia parece que não passa. E aí você se envolve com outras pessoas, outras ideias, outros contatos. E outra questão que eu vi que a gente gasta menos que em casa. Claro que se tu for comer fora, tu vai gastar, isso todo mundo sabe. E enfim, mas a gente faz até menos a refeição, como você está sempre envolvido, come mais tarde, almoça mais tarde, toma café mais tarde, às vezes tu pula até uma refeição. E o que eu observei é que a gente gasta menos, porque a gente comia qualquer coisa, a gente estava fazendo alguma coisa, passeando, voltava, vamos comer um pão com ovo, pronto. Vamos comer qualquer coisa, um macarrão, rápido. Então assim, o que a gente percebeu, que se você levar bem programada, bem organizada, você consegue às vezes até gastar menos que numa casa. Como a geladeira é limitada também, não é uma geladeira grande, então tu não vai encher de coisa, tu vai pôr só o que tu vai comer, então no máximo para 3 dias, digamos, tu vai comprar hoje e mais 3 dias. Então você consegue manejar e não estraga tanto alimento. Bom, e a gente fez um teste também, a Cris montou a lojinha com umas peças que a gente tem aí, que a gente fazia para vender no atacado antigamente. E ficou aí, então é dinheiro que a gente já investiu. Então a gente está levando isso aí para vender em volta aí. E foi muito positivo, a gente parou num local onde era passagem de pessoas, as pessoas estavam indo pra praia. No sábado, foi dia 7 de setembro, teve desfile, a gente não colocou, mas deveria ter posto, porque o pessoal estava indo e vindo ali, foi uma vacilada nossa. E no domingo, na praça, tinha uma feira e tal, e teve bastante movimento. E a Cris pôs, no que ela colocou a mesa pra fora, uma senhora já passando, o filho dela conversando comigo, já achou legal uma peça que tinha lá, e já foi conversando com ela, e já comprou, nem tinha tirado as coisas da caixa, foi até engraçado. E depois o pessoal veio vindo, conversando, alguns comprando. Teve até um casal da Bahia, o pessoal que pediu se aceitava Pix, como uma doação, olha só, são evangélicos, e não queriam levar, tinha alguma coisa de santa, tinha coisa de bebê, tinha vasinha de flor, mas em destaque tinha mais coisa de Divino Espírito Santo, que a gente vendia, e tinha alguma coisa santinha, e Buda. E eu acho que ele não quis levar, mas queria ajudar, porque a gente conversou ali e tal.
E eu achei bem interessante que ele pediu se podia fazer uma doação. Daí eu disse que podia, claro, se era da vontade dele, né? E eu pedi se ele queria levar alguma coisa. Não, não. Daí a esposa dele tava mexendo, conversando com a Cris, levou um cavalinho, um negócio de bebê. Então, olha só que loucura, né? Que interessante. E foi muito positivo. A Cris ficou ali com a lojinha umas 3 horas e vendeu R$95. É claro que é muito barato, tem coisa lá que só uma peça vale aquilo. Mas enfim, como as pessoas também às vezes se sentem nessa vontade de colaborar, querem ajudar, e pessoas que a gente estava conversando lá sobre experiência, sobre eles também têm vontade disso, então são pessoas que se conectam, que acham legal esse estilo de vida, que têm vontade de um dia fazer isso. Então, além da casa chamar atenção, as pessoas também ficam curiosas. Como a gente também era curioso e chegava a conversar com o pessoal, então o que eu senti, que a gente sofre muito mais na imaginação do que basicamente vivendo isso. O que eu senti assim que foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. O caminhão parado não está gastando, claro que se tu tá andando está gastando combustível. A questão da comida, a questão da energia também, todos os dias estiveram nublados, só que tem aquele solzinho, aquele mormaço, isso ajuda a carregar. Só que o nosso consumo também é baixo, porque a gente estava ligando basicamente poucas vezes o inversor, a geladeira é direto, né? É 12 volts, as luzes só à noite. A iluminação da nossa casa, a iluminação natural é muito boa, a ventilação também, conforme eu falei nos vídeos, vantagem e desvantagem. Então a gente abria um pouquinho numa janela com outra, fazer uma ventilação boa até para nós, para os pulguentos. Então foi muito boa a experiência mesmo. A gente foi com a cabeça assim, não, a gente tá vivendo, precisamos racionar água, e a gente tem que, como se estivesse convivendo. Claro que a gente não estava trabalhando diferente se a gente estivesse trabalhando, mas já deu para sentir um pouco dessa situação. Bom, e também tivemos uma surpresa na nossa viagem. Não é que eu perdi as bikes do caminhão, caíram fora, o suporte estourou, mas foi uma falta de responsabilidade minha, porque nós ia descarregar o esgoto num local, e aí eu acabei, então só tinha passado a corrente nela lá, fechada, e não tinha revisado bem, porque nós só ia se deslocar uns metros ali, e tudo certo. Só que daí a gente resolveu ir para casa. E aí foi a surpresa, em vez de eu parar, revisar, amarar, passar as fitas, conforme eu tinha ido, eu não fiz, eu esqueci, acabei esquecendo. E no certo andar do trecho, um carro me passou, me podou, e dando sinal de luz e alerta, e parou na minha frente, no meio da pista. Aí eu desci e vi, eu pensei na minha cabeça, estourou os galões de esgoto, eu pensei, porque o esgoto a gente não tinha testado cheio ainda. Aí nisso o cara falou, perderam as bikes, caiu as bikes. Meu, aí eu me apavorei, né? Aí eu pedi na hora, rápido pra ele, se tinha pego alguém, daí ele falou, não, acho que só caiu, daí me aliviou. Aí eu fui uns 200 metros pra frente, fiz a volta com o caminhão e voltei. E tava longe do local que ele avisou. E nisso tinha uma mulher lá, com o carro estacionado, com alerta, e tinha tirado elas pra fora da pista. Aí a primeira coisa que eu pedi se tinha acertado o carro dela, ou ela, ou alguém, né? Enfim, que eu não sabia o que estava acontecendo. E ela disse que não, que já estava indo vendo um vizinho para deixar as bikes ali, e ela ia comunicar a polícia, que ela não podia esperar alguém voltar. Que ela que tinha avisado pro cara me chamar, me avisar lá na frente, que eu tinha perdido as bikes. Porque como o barulho da Mercedes é muito alto, não ouve, nem vi também, não tem uma visão de trás, que é o que a gente está pensando já pôr uma câmera também para essa questão de cuidado. Então, no primeiro momento eu me apavorei, mas quando o rapaz já tinha falado que achava que não tinha pego ninguém, não tinha acertado ninguém, então me aliviei. Pensei, bom, é só as bikes, né? Estragou e tudo certo. Então eu tive que ir lá, voltar, nem consegui gravar, eu tava tenso. Então é uma experiência danada, mas graças a Deus não foi nada. A gente colocou elas para dentro, depois eu vi o que aconteceu, a falha foi minha em não ter prendido elas melhor, e foi o maior exemplo da minha vida, porque até tem um checklist bem grande ali, conferir óleo, água, tudo, inclusive essa questão das bikes, tem também, revisar o suporte, só que eu fui vacilão mesmo, foi um erro meu. Então não se esqueça aí de curtir o vídeo se tu gostou ou descurtir. Então deixa aí nos comentários se você teria coragem de viver esse estilo de vida. Você que já vive, acha que é melhor do que eu falei, ou é pior, ou tem dias que é horrível. Então deixa nos comentários aí. Obrigado por assistir, obrigado por acompanhar.